Olá, já estamos aqui com você para mais um programa. Espero que você tenha passado uma boa semana. Na semana passada, estava ausente de Macapá e o nosso companheiro Ricardo Medeiros esteve aqui com você, mostrando os momentos memoráveis da série. Assuntos que interessam a você, que afetam a sua vida, serão debatidos no programa de hoje. Fazemos sempre o melhor, pensando em você. Já está virando rotina. Todos os dias, os jornais estampam as notícias. As rádios e as TVs mostram uma realidade cada vez mais presente na vida dos amapaenses: as drogas. Essa realidade é mais dura quando descemos aos detalhes das informações. É lá que nos deparamos com a verdade que nos choca. É a constatação de que a maioria das pessoas apreendidas com drogas é jovens e adolescentes. Não que eles sejam, aspas, empreendedores, fecha aspas, mas são usados sim pelos traficantes, pelos verdadeiros patrões, cuja cara quase sempre não se vê. O sistema de distribuição é tão organizado, por isso se chama crime organizado, que nunca se chega ao topo. A lei do silêncio predomina para que o grande comandante do crime não seja alcançado. A verdade é que a droga está destruindo os nossos adolescentes, nossos jovens e as famílias. O mundo atual vive um momento de progresso com a tecnologia em alta, a medicina em prosperidade, mas também uma derrocada quando se trata de drogas. O Brasil é um fracasso ao considerar o consumo, a prevenção e a repressão às drogas. De uns anos para cá, as drogas passaram a ser também uma questão de saúde pública. Segundo o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas, o CEBRID, nos últimos 10 anos, o número de internações aumentou 200%. Por causa disso, o Ministério da Saúde gasta boa parte de seu orçamento para tratar e reabilitar aqueles que utilizam álcool e outras drogas. Mas faltam políticas públicas coerentes também para a prevenção e o tratamento adequado dos viciados. Mas o tema é preocupante e sobre isso vamos discutir daqui a pouco com gente que está por dentro do assunto. No programa de hoje, você terá ainda o quadro O Seu Direito, a enquete da semana, a sua participação pelas redes sociais e o quadro Me Ajuda Promotor. Então, está tudo pronto. Vamos caminhar juntos. Aumenta o consumo, aumenta o tráfico. Enquanto os traficantes vão ficando milionários, morando em suas mansões, em paraísos quase nunca alcançados, os usuários de drogas vão destruindo as suas vidas e de suas famílias. O Amapá está no mapa das drogas. Veja agora a reportagem de Ricardo Medeiros. A sociedade questiona: por que tantas drogas estão sendo negociadas no Estado? Para a gente entender melhor, vamos começar a distinguir dois principais pontos. As drogas lícitas são substâncias que podem ser produzidas, comercializadas e consumidas sem problema algum. Apesar de trazerem prejuízos aos órgãos do corpo, são liberadas por lei e aceitas pela sociedade. A droga lícita é uma ameaça à saúde e causa dependência aos usuários. As consideradas ilícitas são as substâncias em que a produção, comercialização e consumo são proibidos por lei. As drogas, quando ingeridas, inaladas ou aplicadas no organismo, provocam alterações no estado do usuário, pois agem sobre o sistema nervoso e alteram o comportamento e o estado mental das pessoas que delas fazem uso. São as chamadas drogas psicotrópicas. Estas, por serem proibidas por lei, circulam no país através do tráfico. Entre as drogas ilícitas estão a maconha, a cocaína, o crack, o êxtase, o LSD, entre outras. Pelo fato do Estado ser considerado uma ilha, para essas substâncias chegarem ao mercado amapaense, só existem duas possibilidades: ou por via aérea ou marítima. Fica claro que não existe uma fiscalização regular e eficaz nesses dois portos. Muitas apreensões só são realizadas devido a denúncias. As drogas, em sua maioria, é proveniente do Suriname e Guiana Francesa, mas há indícios
de que chegam ao estado pela rota de Santarém, no Pará, e Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nas últimas apreensões que fizemos esse ano, fizemos apreensões ano passado, nós identificamos que boa parte dessa droga, se não toda ela, tem vindo de fora do país, né, principalmente do Suriname, passando pela Guiana Francesa, entrando via Oiapoque e descendo para cá, para Macapá. Então é uma droga que lá é vendida muito barata, né? E com isso o lucro desses traficantes é muito grande. Praticamente não há mais classe social e nem faixa etária para os dependentes químicos. O que impressiona é que cada vez mais crianças e jovens passam a fazer parte desse grupo alheio à sociedade. Preferem os princípios psicoativos devastadores, mesmo tendo consciência que irá sofrer com a dependência. No início deste ano, a Delegacia Especializada em Tóxico-Entorpecentes, a DTE, conseguiu identificar um grupo formado por 12 pessoas que estariam abastecendo festas eletrônicas com êxtase trazido da Guiana Francesa e do Suriname. Uma empresária, por exemplo, teria investido na aquisição de pelo menos 2.000 comprimidos da droga. Em março deste ano, a polícia encontrou menores e drogas em festa rave ou resenhas. Lamentavelmente, a juventude tem frequentado essas festas de música eletrônica e tem consumido as drogas sintéticas, né, como o êxtase e o LSD. Isso tem sido frequente. Participantes utilizavam também um polivitamínico injetável para animais. Em outra festa rave, em uma ação conjunta da Polícia Militar e do Conselho Tutelar, encontrou em uma dessas festas rave um grupo de aproximadamente 200 pessoas consumindo drogas como cocaína, maconha e êxtase. Dentre os participantes do evento estavam 5 menores de idade. Segundo o delegado Sidney Leite, as investigações sobre o tráfico de drogas em festas continuam na capital. A Polícia Civil hoje e a Polícia Militar, elas vêm fazendo apreensões, vêm efetuando prisões. Agora, esse trabalho, a tendência dele é melhorar. O nosso trabalho aqui na DTE, ele tem sido qualificado à medida que a gente tem passado para um patamar diferente no combate a um traficante mais qualificado. Então, a tendência é que o trabalho melhore bastante, né? Mas também precisamos ter um olhar social, precisamos ter um olhar para que haja aí uma implementação de uma segurança maior nas escolas, uma cultura maior na prática de esportes, de lazer para essa juventude. E eu tenho certeza que isso tudo tem sido implementado, tem sido buscado, e a gente tem que começar a incentivar essas medidas para que o jovem que está crescendo, esse garoto, ele não entre no mundo das drogas, seja para vender ou seja para consumir. Então é necessário que coloque esse jovem no esporte, que coloque esse jovem na escola, que a gente consiga diminuir a evasão escolar. Isso é muito importante. O assunto que nós vamos discutir com os nossos convidados hoje é preocupante: as questões das drogas. O Brasil se ressente de políticas públicas coerentes para combater o tráfico e o consumo de drogas em todas as regiões. E no Amapá não é diferente. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Virgílio, coordenador do Comissariado da Infância e da Juventude, e o delegado, conhecido de todos nós, Dr. Sidney Leite, titular da Delegacia de Repressão às Drogas. Bom, nós vamos falar mais até, inclusive, não sobre muito a repressão. A repressão a gente já está mais do que sabendo um trabalho efetivo que vem sendo feito, né? Do combate ao traficante. A questão que eu quero levantar aqui de maior preocupação, eu acho que as famílias que estão nos assistindo e que têm, infelizmente, um usuário de drogas em casa, sabem do que nós vamos falar, que é a falta do tratamento, da recuperação desse usuário de drogas e, logicamente, né, a família que também vai se recuperar, porque quando você tem um viciado em casa, a família toda adoece também. E um trabalho muito bem feito da Vara da Infância e da Juventude, que inclui, né, o trabalho que o comissariado faz
E na delegacia não é diferente. O senhor tem um trabalho, né, doutor Cid, de repressão, mas também, né, da preocupação de fazer a recuperação desses usuários. Mas vamos começar lá pela vara da infância. O senhor, como comissariado lá, né, que é um trabalho efetivo, o que realmente, para que aqueles que estão nos assistindo possa conhecer o trabalho que é feito efetivamente por esse comissariado? O que é o trabalho que vocês dedicam? Bom, nós cumprimos as orientações, as portarias do juízo da infância. Né? O juiz é competente para baixar algumas portarias sobre a entrada e participação de adolescentes em alguns eventos públicos, né, diversões, e quando ele faz essas portarias, quem cumpre essa portaria são nós, os comissários. Nós somos os olhos do juiz na sociedade, é o juiz da infância. Esse trabalho, a gente tem visto muitas festas, né, as chamadas raves, né, onde o pessoal droga e tudo. Esse trabalho de vocês inclui esse trabalho também de fiscalização, vamos dizer assim, com relação a essas festas? É prevenção, né, para saber se esse tipo de festa é adequado para o público que está frequentando. Todo evento público tem que ter a classificação. Né, e para entrar menor, né, esses eventos públicos tem que ter o alvará do juízo, aonde não tem, nós vamos fiscalizar. Se não tiver o alvará e tiver a participação de adolescentes, nós autuamos, né, fazemos uma autuação que o cara vai ter que responder, o responsável do estabelecimento vai ter que responder perante o juiz da infância. Certo. Isso aí inclui as tal resenha? Sim, sim. Essas resenhas são festas sim, também? São essas festas irregulares. Nesse caso, a resenha já é considerada irregular? Geralmente é irregular. Isso ela é não uma tem linguagem autorização. do meio? Já dos adolescentes, do pessoal, das famílias, que eles se intitulam, né, famílias. E aí eles fazem esse tipo de festa que eles dão o nome de resenha. Então, se um pai e uma mãe de família vê o filho falar de resenha em casa, festa de resenha, já pode saber que tem droga envolvida nisso? Geralmente não é resenha que eles falam, é aniversário. Né? É um aniversário, eles falam, vou ao aniversário do coleguinha ali. É bom o pai perguntar quem é o colega, se realmente está fazendo, e se for levar, verificar se realmente é o aniversário, porque 99% dessas festas não são aniversários. E essas festas ocorrem aonde, normalmente? Casas alugadas. Às vezes até em casa dos próprios pais, né, sem os pais saberem qual é o interesse dos adolescentes. E o senhor, doutor, acompanha esse trabalho também aí, na questão com o menor também? Sim, nós já fizemos até uma parceria, né, com a Vara da Infância e da Juventude, nesses casos de festas raves, onde há o consumo de drogas, e nesse específico caso de festas raves, o consumo de drogas sintéticas, né, que é muito perigoso, é o que a gente vem chamando a atenção. Hoje, o jovem ele tem consumido o êxtase, tem consumido o LSD, e muitas vezes não é nem êxtase que ele está consumindo, é essa também uma grande preocupação que a gente está tendo. Né? O jovem está sendo vendido para ele, inclusive é o seguinte, essas festas elas são feitas para aquele cara que está comercializando ali poder ganhar dinheiro. Na verdade, é só uma desculpa, é só um pretexto para ele poder comercializar a droga. Exatamente. Então, ou seja, a festa é patrocinada ou incentivada por um traficante. Por um traficante. Né? Mas, veja bem, doutor, é um traficante que muitas vezes está no meio. Ou então, se o traficante não está no meio, o que ele faz? Ele conhece um rapaz, um jovem, que estuda em determinado colégio, seja da rede pública ou do ensino particular, e aí chega para esse jovem e fala assim, olha, eu vou colocar aqui com você, eu vou te dar aqui na sua mão 100 balas, 100, que é o nome utilizado para o êxtase, né? 150 balas, eu vou dar aqui para você, e aí se você vender aí, você me passa, vou dar para você 10, vou dar para você 15. E aí esse jovem, ele vai vender no meio dele ali, na amizade dele ali. Então, na verdade, o garoto da escola que participa de uma resenha, que participa de uma festa, ele não tem um contato, ele não tem uma visão de que ele está comprando de um traficante, porque aí a gente passa uma ideia de que, porque tem um traficante envolvido ali, que nada. Muitas vezes, esse traficante é um amigo deles, que conhece de alguma forma o cara mesmo, o traficante mesmo grande, né? E para ganhar essa droga, para ele poder passar para as meninas,
né, para ele poder tirar ali uma onda, tirar uma graça com as meninas ali, ele pega e revende para a meninada, para os amigos dele. Ou até distribui, às vezes, né, de graça, né? Na verdade, assim, o traficante ele consegue fazer, porque o lucro que eles estão auferindo com a venda desse êxtase aqui na cidade é muito grande. Eles conseguem comprar essa droga muito barato fora. E aí, quando trazem para cá e vendem a 30 a 50 reais, eles têm um lucro enorme. Então, muitas vezes, essa meninada sabe que custa 50 reais uma bala. Aí, quando o traficante chega e fala assim, olha, eu vou fazer a 30, ele acha que ele está se dando super bem. Mas o traficante está ganhando muito mais. Eu acho que teve agora, né, recente, uma operação de vocês, onde foram apreendidos numa festa dessa uma quantidade expressiva, né, de tóxicos, né? Como é que foi isso? Foi sábado. Sábado recente agora, nós recebemos uma denúncia na sexta-feira, que estava tendo, nessa casa, estava tendo esse tipo de festa com frequência, e a população disse que já não sabia o que fazer. Conseguiram o nosso telefone junto ao Conselho Tutelar, né, e eles fizeram a denúncia e nós fomos verificar. E chegando lá, realmente, tinha muitos adolescentes, foram 17 encaminhados ao Conselho Tutelar, né, sem contar que nós encontramos documentos de pessoas foragidas da polícia e a quantidade de droga, né? Que nossa equipe é uma equipe pequena, né? Apenas pelo lado da prevenção, contamos só com o apoio da polícia para fazer a nossa segurança e mesmo assim nós conseguimos toda aquela quantidade, se eu não me engano foi 57 o material que foi encaminhado para a delegacia. Mas o que? Êxtase? Ou... Tudo misturado. Tinha supostamente cocaína, tinha a maconha e outras pedrinhas que eles chamam de mela. Eu não sei como é que se dá o nome naquele tipo de droga. É o crack mesmo, né? É o crack. Isso. E aí misturado. Prendeu uma quantidade expressiva disso. Bastante. E qual que é o encaminhamento que é dado? Vocês levam quando tem crianças, logicamente, jovens ou adolescentes, vocês encaminham para o Conselho Tutelar? Correto. Como é prevenção, esses adolescentes estão todos em situação de risco. Essa é a preocupação do juizado. É encaminhar ao Conselho Tutelar para que o pai seja orientado e, se necessário, até uma outra medida já a cargo do Conselho. Quanto ao organizador da festa, é lavrado um auto de infração para ele, né? Se tiver bebida alcoólica e conseguir flagrar que foi ele que forneceu, é feita a prisão em flagrante. Mas e com relação às drogas, ele não responde, não? Foi encaminhado para a delegacia, foi apresentado tanto o dono da casa quanto nesse caso aí, o que foi feito? Eles apresentaram no plantão do senhor Spacoval. O delegado plantonista, ele não conseguiu fazer o flagrante delito, ou o auto de prisão em flagrante, porque quando eles chegaram lá, junto com a PM, os jovens e as pessoas que estavam lá jogaram a droga pela casa, lá pelo local. Não soube identificar de quem seria. Então não identificaram quem seria. Então o que eles fizeram? Eles mandaram esse material ilícito para mim, lá para a delegacia de toxicotorpecentes. E aí a gente já instaurou um procedimento investigativo para identificar quem é o cara que alugou e tudo a casa. O cara que está comandando a festa é o responsável, tem que ser o responsável por isso. Ele vai fazer uma festa dessa sem saber que vai ser usado. Nesse caso específico foi identificado lá no momento quem era o rapaz que estava escondendo, o dono da casa e o outro que estava com estojo quando ele colocou debaixo foi visto. Inclusive, na delegacia foi apresentadas 3 pessoas com essas informações. Bom, eu já não sei como foi lavrado o procedimento. A preocupação maior tem que ser com o traficante, né? Porque eu costumo dizer que a família e o usuário, eles se tornam vítimas, né, do processo, né? E aí é que entra. O encaminhamento lá com vocês, ou mesmo na delegacia, é feito algum encaminhamento, por exemplo, quando é uma pessoa que você vê nitidamente que é usuário, que é viciado e tal, qual que é o encaminhamento que é dado, tanto lá no comissariado como na delegacia, doutor? Porque eu considero o usuário uma vítima. Embora, também. Né, o processo vai cada vez se agravando mais, né? Eu inclusive chamo a atenção de todos, que inclusive estão nos assistindo, é que o nosso maior problema hoje, na sociedade como um todo, é o crack. Né? Porque o crack ele tem um poder de destruição pessoal, da autoestima da pessoa, dos valores, do próprio trabalho da pessoa, o caráter fica distorcido, porque o indivíduo viciado em crack ele já começa a dilapidar o seu patrimônio e da família. Não, começa a violência, né? Exatamente, começa a ficar mais violento. Então, só quem tem uma pessoa na família
que é viciado em crack sabe do que eu estou falando. O problema é gravíssimo. Então, eu já recebi muitas... Só assim um parênteses nisso aí, não é só o usuário de crack. Eu, na minha casa, quando criança, o meu irmão era viciado, é usuário, e isso, normalmente, todo usuário de droga, ele adquire um problema mental, né? Normalmente esquizofrenia, uma doença dessa. E meu irmão foi nesse caminho. Mas ele, já pequeno, naquele tempo era Optalidon, tinha um xarope Pambenil que chamava e tal, tomava isso tudo e já começava a roubar, começou a gente ver que sumiu tal coisa dentro de casa e tal, na hora que ia ver o que era ele que pegava isso, roubava, escondia para vender, para comprar droga, comprar comprimido e tal. Então isso vem de muito tempo. Muitas pessoas às vezes não sabem por que eu tenho um trabalho dedicado a essa questão de droga, tanto no combate como agora na recuperação dos usuários, acha que isso é uma coisa que é por acaso. Não, é porque eu sofri. E quem tem um usuário de droga em casa sabe o que nós estamos falando. Qual é esse sofrimento? O sofrimento, a família toda sofre. O pai, a mãe, os irmãos. Eu lembro quantas vezes chorando meu pai e minha mãe de ver meu filho, meu irmão se matando por causa de droga. Então, aquelas autoridades que não cumprem o seu papel, como aqui no Amapá, infelizmente nós não temos políticas públicas de recuperação do usuário, é que tem que estar cuidando disso. Porque vocês que lidam já, né, você como comissário, delegado, eu como promotor, como cidadão, que sempre vivemos esse problema das drogas, a gente sabe o que é o sofrimento. E aqui não tem política pública, né? É feito tratamento fora do domicílio. Você não tem uma clínica que possa absorver as pessoas, principalmente os menos favorecidos, para fazer tratamento. A minha família passou por isso. Então, eu acho que o caminho, né, é esse. Às vezes pensam que só a repressão é que vai resolver. Não. Como o senhor estava colocando. O viciado, e aí o viciado principalmente do crack, ele precisa de desintoxicação, ele precisa de internação. E quantas vezes eu já recebi famílias na delegacia, mães, pais destruídos e sem saber o que fazer. E o pior é isso, não sabe o que fazer. E pelo conhecimento que eu tenho, eu sei que a pessoa precisa de uma clínica de desintoxicação. Ele precisa, na verdade, passo, né? Mas aí quando a gente fala numa clínica, a gente está falando que a gente precisa de um apoio médico, de um apoio psiquiátrico, psicológico, né? Precisa de outro, porque trabalho, é isso que eu ia falar, porque o cara fica numa clínica, ele vai precisar desenvolver novamente o cérebro dele com alguma atividade, com atividade profissional, uma atividade educacional. E hoje, aqui no estado do Amapá, a gente não tem como encaminhar. Não tem, né? só tratamento fora de domicílio. Né? A gente está com uma clínica particular aqui no Amapá. Eu tenho sido voluntário para ajudar as pessoas lá, dando palestras, falando um pouco. É importante. Na verdade, a gente vai começar um trabalho lá, inclusive, porque eu sou professor de cursinho para concurso, e aí eu vou começar a dar pequenos cursos lá, dar pequenas aulas para estimular eles que estão lá dentro a estudar. Né? Estudar para fazer um concurso público, exatamente. Você, Vieira, lá nesse trabalho, você já assim, viveu muito isso? De às vezes ter que encaminhar um jovem que você vê nitidamente que é viciado e a família, você acompanhar com a família, você já viveu isso nesse trabalho que você faz? Muitos casos, a gente encaminha o Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar tem a responsabilidade de encaminhar para esses tratamentos. E a gente percebe a dificuldade da família e conseguir o tratamento, de conseguir, igual falou, o encaminhamento para o CREAS, né, como já é difícil. Muitas vezes o juiz sensibilizado, ele ajuda, ele disponibiliza o carro para levar a família, para levar para fazer a primeira abordagem. O doutor Luciano está com um projeto agora, ele fala Kombi do juiz, para atender esses casos específicos, de escola, com problema com drogas. Né? Fez a denúncia, sai de lá, o comissariado para e vai lá averiguar na escola, ver o que pode fazer. Um trabalho social, né? Não adianta fazer só a repressão. Não, tem que ser a prevenção. A repressão já aconteceu o problema, você já tem. E é o que está acontecendo, infelizmente. Nós estamos mais na questão já, né, curativa, vamos dizer assim, do que a prevenção.
de fazer, né, esses estudos, palestras, enfim. E eu acho que o trabalho de vocês tem muito disso, né, doutor Sidney? Assim, repressão tem que fazer, a gente tem que punir ali o traficante, nós estamos fazendo operação, hoje fizemos operação, vamos fazer todos esses dias, estamos atentos a essa chegada da droga aqui no Amapá. Que já está de muitos anos. Que prendemos drogas agora, prendemos 13 quilos, depois prendemos 2, prendemos carregamento de êxtase. Agora, precisamos ter o olhar para esse indivíduo que está sendo vítima desse traficante. Com certeza. Eu já falo isso há muito tempo. Nós criamos, nós estamos em 2018, 2002, 2001, 2002, nós criamos a campanha Denuncie um Traficante Antes que ele adote seu filho. Isso foi uma campanha que a família, as pessoas que via onde era o tráfico, ligavam para o meu telefone e a gente na promotoria ia com a polícia, mandava em cima e tal, para fazer um trabalho de combate ao traficante. Que o maior, né, problema disso é o traficante, que quanto mais tiver consumidor, mais ele vai ganhar dinheiro. Né? Então a gente tem que bater nisso. E aí perguntam muitas vezes se aqui em Macapá tem Cracolândia. Olha, aqui em Macapá tem uns pontos, uns locais de venda de droga que tem quartos onde os viciados ficam consumindo a droga lá dentro. Né? Aí você fala assim, Sidney, mas você sabe desses pontos, você tem que fechar. Mas a gente vai várias vezes. Mas você vê. A gente bate várias vezes. Guardadas, logicamente, as devidas proporções, mas você vê a Cracolândia em São Paulo, a gente viu aí na televisão. Aquilo ali muda de lugar. E aqui no Amapá é a mesma coisa. Como eu falei, guardadas as devidas proporções, a gente tem as nossas Cracolândias. Ali perto do teatro, né? A gente tem das Bacabeiras, ali na igreja, atrás da igreja de São José, no largo ali do Largo dos Inocentes. Inocentes. Ali eu já fiz operação, já aprendi, não adianta, né? já porque filmei. O usuário não tem como, se você não recuperar ele vai continuar querendo droga, né? Você vai ali no mercado municipal, ali naquela redondeza outro e tudo. ponto também. Falar nisso, até eu faço a minha barba, meu cabelo ali no mercado, né? Com o Neguinho, que é o meu barbeiro lá. E eu tive lá agora essa semana e as pessoas estão reclamando disso lá. Aqueles comerciantes que têm restaurantes ali naquela região estão abandonados, já estão roubando, já roubaram lá outro dia 4 botijão de gás, não existe mais segurança. E isso tudo é o quê? Por trás dessa violência, por trás desses roubos, tudo tem droga. Então, né, o pessoal fica aí... Eu costumo dizer, onde tem uma boca de fumo, onde tem venda de droga, você tem naquela região ali furtos, tem naquela região assaltos e, naturalmente, tem homicídio também. Com certeza. Né? Tem homicídio também. Certeza. Semana passada mataram mataram um e tentaram matar outro no mesmo ponto, numa praça ali em Jesus de Nazaré, que foi em decorrência de consumo de droga. Dois usuários, eles compraram droga lá e não pagaram o traficante, estavam devendo R$400 para o traficante. O traficante mandou lá, foi lá e matou os dois. Praça da Conceição, né? Ali na Praça da Conceição, você passa ali de tardezinha, de noite, está cheio de jovens, né? Era até uma ação que vocês poderiam também fazer um trabalho ali, porque o problema do adulto, do maior, é uma questão. Agora, o adolescente e o jovem, a criança... A gente tem que ter um olhar especial. Floriano Peixoto também. Praça Floriano Peixoto. Floriano Peixoto também exatamente. Já está... Então você vê, né, já estão tomando conta de vários lugares. E aí, se não houver o trabalho de repressão, mas a recuperação... Né, que a gente tem. O senhor acha, doutor Sidney, e para você também, Vieira, no caso dos CAPs, você acha que isso é uma solução? Olha, o CAPS ele não tem sido e não vai ser eficaz para a desintoxicação do usuário, principalmente do usuário de crack. Para o usuário de crack, a gente precisa de uma internação, a gente precisa desse apoio mais profundo, de desintoxicação. Diz que o viciado em crack, ele precisa estar ali num período de internação de aproximadamente 3 meses, né, no mínimo. E aí, nesse período, sim, a gente vai conseguir, depois disso, começar a trabalhar com ele esse lado psicológico, esse lado de voltar à autoestima. Então, eu não posso pegar e lá fazer uma consulta só e liberar esse indivíduo para ir para casa. Se você faz isso, ele não tem forças, porque o que é o crack? O crack é uma droga que ele trabalha diretamente no cérebro do indivíduo. Então, é o cérebro dele jogando contra ele mesmo, né? Por mais que
queira não usar droga, o corpo dele, o cérebro dele manda ele ir atrás da droga. Então ele vai acabar indo. Né? Se não tiver, aí esse apoio é interessante, né? Dentro do CAPS, né? Para poder dar o apoio àquele que está na fissura, que está querendo. Mas já está desintoxicado. Está desintoxicado, já né? tá desintoxicado. Então aí eu acho que funciona muito. Mas o que nós precisamos, eu lembro que em 2011, se não me engano, com muita luta, eu ajudei muito a Secretaria de Saúde aqui do Estado, tinha um pessoal lá muito competente voltado para essa questão da implantação do CAPS. Foi quando implantou aquele CAPS ali na Almirante Barroso com a Milton Silva, né, ali na esquina. Foi com muita luta dos servidores. E aquilo funciona graças aos servidores, porque o apoio, né, do Estado, quando eu digo Estado, eu não estou falando do Estado do Amapá, eu estou falando do município, a União e poder tudo, público. Né, o poder público como um todo. Não dá as condições necessárias. Aí o esforço do servidor é que faz com que aconteça. E naquela época, nós estamos falando de 2011, e no governo anterior eu já tinha proposto isso, um projeto de lei criando a Secretaria Estadual Antidroga. Isso seria muito importante. Você entendeu? Seria o único e o primeiro estado da União a ter uma secretaria que seria a Secretaria Antidrogas. Eu fiz essa proposta, levei o projeto pronto para o governo anterior e para o governo de 2011. Entreguei no dia da inauguração do CAPS, mas não dão atenção. E a preocupação é essa, porque a gente pensa que vai acontecer com o vizinho. E hoje, droga não está escolhendo classe social, não. Não, tem muitos filhos, né? Inclusive, de pessoas com alto poder aquisitivo. Aliás, essa juventude que tem um poder aquisitivo maior é exatamente o que está consumindo cocaína, está consumindo êxtase e o skunk. Né, o que é esse skunk? Esse o skunk o skunk é uma maconha, só que ela é feita em estufa. Ela é plantada em estufa. E aí o que acontece? Ela traz um poder de concentração de THC bem maior. Então turbinada. Uma maconha turbinada. E é uma maconha mais pura. Ela não traz aqui aquela mistura, por exemplo, a maconha normalmente ela vem do Paraguai, né? Ela passa pelo Mato Grosso tal, até chegar aqui. Então, até chegar aqui, demora muito tempo. Então, para ela não mofar, para ela não estragar, os traficantes colocam amônia, colocam uma série de produtos ali para manter ali aquela folha, que é uma folha, né? Exatamente. E essa maconha, esse skunk, ela já não contém isso aí, né? Ele não contém. Então, ela é um poder mais forte. E a maconha é uma droga alucinógena, né? Então, essa meninada aí, com poder aquisitivo, consome muito skunk aqui na cidade, nas noites, nos bares, nas boates, o êxtase e a cocaína. E não, muitas vezes, os pais acham que o filho, por estudar numa boa escola, ou porque ter um círculo de amizade, né, onde tem jovens ali de classe média alta, não tem envolvimento, está enganado. Olhe para o seu filho, preste atenção, né? Porque daí para ele tá sendo viciado, se entregando às drogas. Aliciado, né, pelo traficante, porque a droga ela afasta o cara do estudo, afasta, né, o cara do trabalho, ele se isola, afasta, né, de uma boa relação de familiar. Né? Então, o pai muitas vezes está perdendo o filho e não está percebendo. E lá, no caso desses trabalhos que vocês fazem, o que normalmente, quando vocês conseguem apreensão, o que vocês têm assim, aprendido mais? Mais maconha. Maconha, né? Maconha, né, e muita bebida alcoólica. Geralmente há os relatos que estavam oferecendo, que consumiram, mas a gente nunca conseguia encontrar uma quantidade expressiva como foi dessa vez. Geralmente você acha um pouquinho com um pouquinho com o outro. Né? Dessa vez acha uma quantidade maior, né? Uma quantidade maior dentro da casa. A maconha, né, ela é romantizada, né? A gente tem que acabar com esse negócio de que maconha não vicia. A maconha é a porta de entrada. Né? Pelo menos eu penso assim, não sei se vocês já começa com a bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica, o cigarro e já passa para mas a maconha, festas, ela, como eu falei, ela é romantizada. Então as pessoas acham que ela não vai viciar, que ela é bonita, e é a porta de entrada, né? Juntamente com a bebida alcoólica. Agora, a preocupação que a gente tem que ter, e eu sempre tive, é diferenciar o usuário do traficante. Isso é essencial. Então, isso, porque é uma linha muito tênue, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, delegado, qual é a quantidade
que vai diferenciar o usuário do traficante. Não existe isso. Não existe. A lei, ela diz que o delegado ou o juiz vão levar em consideração a quantidade, a natureza da substância, a forma que foi acondicionada e as circunstâncias do fato. Então, é todo um conjunto de fatores. Então, olha só, eu posso ter um usuário que seja encontrado com uma porção assim de 50 gramas de maconha. Como posso ter um traficante encontrado com um papelotezinho com uma cabecinha só de maconha? Então, são coisas que não... Tem que saber bem distinguir isso para aí, você né? não pegar, prender um usuário e capturar ele como traficante. É porque hoje tem muito traficante que quer dizer que é usuário justamente para fugir, né? Que hoje felizmente a lei trata diferenciadamente o usuário, né? Que é o correto, né? Que é como a gente falou, o usuário é vítima, passa a ser uma vítima. Até que no início ele não é muito vítima, mas depois ele passa a ser uma vítima. E aí tem que fazer um trabalho, é aquilo que você falou. A gente tem que fazer um trabalho de prevenção, de repressão, mas também de recuperação do usuário e, o mais importante, a reinserção dele no meio social, que muitas vezes ele volta por causa disso, né? Porque não tem local para ele se desintoxicar. Não, e ele às vezes é tratado, é tudo, mas ele não consegue voltar para a sociedade, que não quer aceitá-lo, e aí ele volta para as drogas, né? Então eu acho que o que está faltando para nós, e não sei se os senhores concordam, é essa política pública que nós estamos falando, para recuperar o consumidor. O Juizado da Infância está com um projeto, um bailique para esses adolescentes, como o doutor falou, o que fazer, né? Como ocupar esses adolescentes, com um projeto lá de artes marciais, está inaugurando agora no bailique dia 16, Olha, voltado para os jovens, né? Para ver se dá uma motivação. Eu ia lhe perguntar isso, se a Vara da Infância e Juventude, se ela tinha, né, algum trabalho também voltado para essa questão da recuperação do usuário, né? Através desse tipo de trabalho. Projetos. Né? Eu acho que isso aí é muito importante. É interessante também, doutor, lá, eu sei que vocês lá têm muito trabalho, né, nessa repressão, né? Agora, olha só, muitas pessoas me falam assim, porque a minha rua lá tem um monte de usuário, tem um monte de gente fumando maconha lá no final da rua, você chega lá, tem um monte de garoto fumando maconha, e a gente precisa entender o seguinte, o jovem, ele muitas vezes... Por que o jovem ele não vai para a cadeia, vamos dizer assim? Porque se diz que o jovem ele não consegue entender o caráter ilícito do fato, não sabe o que é certo e o que é errado, ou não sabe se portar de acordo com esse entendimento. Ele sabe que é errado, mas se alguém falar, vamos lá, ele vai. Ele vai. Né? Então, assim, a gente precisa entender, já que existe esse posicionamento da lei, a gente precisa entender que o jovem, ele vai quando ele é chamado. Então, a gente precisa chamar o jovem para praticar esporte. A gente precisa chamar o jovem para desenvolver... ter uma ocupação. Exatamente. Então, eu não posso querer criminalizar o jovem se eu não dou uma alternativa para ele. E oportunidades, né? Que aí o jovem vai para a escola de manhã e aí ele passa a tarde inteira, passa a noite inteira sem ter o que fazer. Né? Então, eu tenho ido em alguns lugares, tenho conversado com algumas pessoas, que a minha preocupação tem sido um pouco essa também, né? De se olhar e ver se ali naquele bairro tem alguma atividade que possa ser valorizada, né? Uma prática esportiva. Essas oportunidades elas têm que existir. Não é? Porque é aquele velho ditado, né? Que mente vazia, oficina do diabo. Isso é prato cheio para o jovem. Agora, se você pega o jovem e fala, não, a gente vai direcionar você aqui para fazer uma atividade, fazer um esporte, fazer... Né, tem esses grupos de quadrilha que tiram tantos jovens da droga. Tira, exatamente. Né? O karatê, o taekwondo, exatamente. O vôlei, o futebol, isso tudo é o que precisa oportunizar ao jovem para que ele tenha uma atividade e não fique no boteco, não fique jogando sinuca, e fumando maconha no final da rua. Né? Então, acho que esse trabalho é muito importante. Como o senhor falou, sinuca, esses estabelecimentos que tem esse jogo de azar, ele é proibido. A entrada e a permanência. Ele não precisa nem jogar, ele não pode estar naquele local. A lei proíbe, né? Também é um tipo de prevenção, a fiscalização que nós fazemos também, nesses estabelecimentos que tem bilhar. Com certeza. Eu acho que o trabalho da recuperação, de não usar, é tudo isso aí. É preventivo, né? Mas ao mesmo tempo, como você vai recuperar, você também tem que dar isso. Porque é aquilo que eu falei, que senão se você não der isso, ele volta para as drogas.
ele se acha abandonado, se acha que não tem valor nem nada e acaba voltando para a droga. Bom, eu acho que foi muito interessante a nossa entrevista, eu quero agradecer aí os nossos convidados. Eu acho que foi um tema, né, que as famílias precisavam escutar isso e a gente tem que ter aquela velha campanha, denuncie um traficante antes que ele adote seu filho, porque as drogas estão aí e nós precisamos proteger os nossos filhos. E dizendo aquilo que nós falamos aqui durante a conversa, só quem tem um viciado dentro de casa sabe do sofrimento que nós estamos falando. Então eu espero que a gente tenha, né, contribuído com você que nos assistiu e brevemente nós teremos uma clínica de recuperação de usuários de drogas, que é a Cidade de Maria, onde o IMES, a Faculdade IMES, está construindo. Nós mostramos no programa passado a construção da Cidade de Maria, que é onde nós vamos oportunizar a jovens, adultos, a se recuperar do uso de drogas e trazer, né, a alegria de volta às famílias. Então, mais uma vez, agradecer aos nossos entrevistados e vamos agora para a nossa enquete da semana. E a pergunta da semana é: viciados em drogas devem ser tratados como doentes ou como criminosos? Promotor Moisés, para a pesquisa dessa semana, nós vimos até o bairro do Pacoval. Mas mais adiante ali, né, você acabou de ver imagens da Ponte Sérgio Arruda que dá acesso à BR-210. E nós estamos bem aqui em frente à feira do produtor rural aqui do bairro. E nós vamos querer saber a opinião das pessoas em relação à nossa pesquisa deste fim de semana. E nós queremos saber principalmente a sua opinião, você que está em casa nos assistindo, participe com a gente através das redes sociais. Nós queremos saber se a pessoa que é viciada em drogas, elas devem ser tratadas como doentes ou como criminosas? Como doentes. Eu acho que acredito como doente, não como criminosa. Precisa de ajuda, eu acho. Doente, né? Sou uma pessoa doente, limitada, né? Porque a deficiência da pessoa é logo quando ela começa a se drogar, né? Então esse tipo de situação é muito típico em cidades mais humildes, pessoas mais humildes, pessoas mais limitadas, pobres, né? E leva as crianças, principalmente, a esse mundo cruel que é a droga. Doente, na minha opinião, né? É doente, para mim é doente, porque para entrar num negócio de uma droga só se for doente. Criminosa não é esse que mata. Aqui você tem voz e vez. Mande a sua opinião pelas nossas redes sociais. Nossos endereços estão aí no rodapé da sua televisão. Sua opinião é muito importante para nós. E agora vamos ao nosso primeiro intervalo. Não saia daí, porque ainda tem muitas atrações para você aqui no nosso programa. Aguarde. A cada dia que passa, mais a gente se surpreende e se orgulha da Faculdade IMES, uma instituição mapaense responsável pela formação de profissionais competentes e com responsabilidade social. O IMES conhece bem nossa realidade e investe parte de seus recursos em projetos sociais para atender a população mais carente. Além de implantar uma clínica de fisioterapia e uma clínica odontológica, realiza também cirurgias reparadoras de lábio leporino. Fundou a Cidade de Maria para tratar dependentes de drogas e criou uma orquestra sinfônica para ajudar crianças carentes a encontrarem o tom ideal para suas vidas. É muito gratificante para nós saber que, além de oferecer ensino de qualidade para formar jovens para o mercado de trabalho, estamos também contribuindo para melhorar a vida de quem mais precisa de nós. Venha fazer parte desse importante projeto social. Faculdade IMES. Se você estava esperando facilidades para comprar o seu carro novo, o Consórcio Nacional Volkswagen tem as melhores ofertas. Confira! Novo Polo MSI, prestações a partir de R$ 657,92. Com 1.0 Trendline, prestações a partir de R$ 514,23. Virtus, prestações a partir de R$ 713,67. Consórcio Nacional Volkswagen é na Auto Moto Veículos. Rua Leopoldo Machado, 1470 Centro. Telefone 96 3223 8508. Olá, já estamos de volta e agora nós vamos começar esse segundo bloco pelas nossas redes sociais.
Vamos saber o que os internautas estão comentando nas redes sociais. É com você, Ricardo? Promotor, dessa vez nós vamos começar pela rede de Facebook, né? Nós temos a participação aqui da Josefina. Promotor, parabéns pelo belo trabalho que o senhor está fazendo. Olá, promotor, gostei muito de saber que o senhor está fazendo um projeto para tratar viciados. Parabéns a Marigilda. Queria dar minha opinião sobre criança na internet. Sou contra. Para mim, criança deveria pegar um computador só a partir dos 10 anos de idade, mas com vigilância dos pais. Cláudia Ribeiro. E para finalizar nossa primeira participação aqui nos quadros sociais, promotor, sobre aquele programa do trânsito, achei boa ideia fazer a vigilância, mas seria bom pegar o dinheiro das multas e consertar as ruas de Macapá que estão bastante esburacadas ou que estão esburacadas. Bom, e daqui a pouquinho a gente volta com mais a participação do nosso telespectador, você que está sempre acessando aí o WhatsApp, Facebook, não deixe de participar com a gente. Promotor, por enquanto é isso, mas já a gente está voltando agora com a participação via WhatsApp. Obrigado, Ricardo. É isso. Continue participando do programa. Mande suas mensagens pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Nossos endereços estão aí no seu vídeo. Mande suas opiniões, suas críticas. O que você comenta para nós é muito importante. Afinal, esse programa é feito para você. E agora, vamos ao quadro O Seu Direito. Olha, nesse quadro, você nos manda seu problema pelo WhatsApp, nós estudamos o caso e fazemos a orientação para que você possa tomar o melhor caminho para resolvê-lo. Vamos ver agora qual é o caso de hoje. É com você, Ricardo? Promotor, pois é, mais uma vez nós recebemos essa história via WhatsApp. Ela conta o caso da dona Maria Clara. Ela nos conta que viveu cerca de 11 anos com uma pessoa. Antes, ela morava em Carolina, no Maranhão, onde conheceu o marido dela, que havia se separado da primeira mulher com a qual não tinha filhos. Dessa união estável resultaram 2 filhos. A dona Maria Clara diz na mensagem que há cerca de 6 meses ela foi abandonada pelo marido. O pior é que ela não tem familiares aqui no Amapá. Ela diz que no período em que estavam juntos, adquiriram alguns bens, entre eles a casa e um carro que ele levou e eletrodomésticos. Mas quando ele saiu, levou algumas peças. Ela ficou morando na casa com os 2 filhos do casal. A dona Maria Clara diz ainda que a renda do trabalho dela mal dá para sustentar a casa e que ele não ajuda nas despesas e sequer visitou os filhos nesse período. Ao que ela sabe, ele teria viajado para Altamira, no estado do Pará, e já estaria trabalhando. Só que ocorre que na semana passada, ele ligou para ela informando que ela teria que sair da casa. Diante da negativa, ele passou a fazer ameaças, dizendo que vinha para Macapá para vender a casa e levar os filhos com ele para Altamira. Aí ela quer saber justamente, essa é a grande pergunta que ela faz aqui para a gente, promotor. Ela quer saber, a dona Maria Clara diz aqui, ela está desesperada e quer saber se ela tem direito ou não sobre a casa e se ele pode levar os filhos com ele. Essa aí é o grande questionamento que ela está fazendo. Se o senhor puder esclarecer, seria ótimo. Bom, dona Maria Clara, pelo que a gente viu, a história que a senhora nos contou, a senhora tem 11 anos de convivência com o seu ex-marido. Nesse ano todo de convivência, vocês adquiriram uma casa, adquiriram um carro, eletrodomésticos e, logicamente, outras coisas, mas também os filhos, 2 filhos dessa união. Logicamente, a casa, que é o patrimônio, e o carro, vocês têm que dividir em partes iguais. Como não tem como dividir, se não houver um acordo entre vocês para que a casa seja vendida e dividido o dinheiro, a solução melhor, e que é a que normalmente a justiça busca, né, numa composição amigável, é que essa casa seja colocada no nome dos filhos menores e a guarda, né, que já está com a senhora, continua com a senhora, e a senhora vai viver junto com os filhos na casa que vocês adquiriram juntos. E a senhora vai ficar com o usufruto, e o marido também. Ou seja, nem a senhora e nem ele poderão vender a casa, somente os filhos poderão vender essa casa futuramente, quando tiverem maiores, e aí a senhora também já não vai, né, se Deus quiser, precisar dessa casa mais. Mas a solução disso é a senhora procurar o advogado, entrar na justiça com uma separação, né, para que a senhora possa resolver o problema. A questão dele ir embora, deixar a senhora com os filhos sem dar pensão nenhuma, sem ajudar em nada, e como a senhora nos relatou, a senhora não tem renda suficiente para cuidar bem desses filhos, as despesas que eles dão. A senhora vai entrar com uma ação na justiça,
o juiz vai fixar uma pensão provisória, que é diante do que a senhora levar ao conhecimento do juiz a necessidade dos filhos e também da senhora, porque a renda que a senhora tem não é suficiente para a sobrevivência da senhora e dos filhos. E se a senhora vivia, né, com a renda dele, a senhora não tinha um trabalho, ele tem a obrigação também de ajudar na manutenção da senhora. Mas para isso é preciso que o juiz fixe essa pensão provisória, até que ele prove, ou a senhora prove, que ele tem mais renda, ou ele vai provar que tem menos renda. E aí o juiz, analisando isso, vai fixar primeiro a provisória, como eu falei, e depois fixar uma pensão que será dada mensalmente de acordo com a renda e a necessidade dos filhos e da senhora. Então, essa pensão ela vai ser fixada de duas formas, diante do que ganha e diante da necessidade da senhora e dos seus filhos. Isso não tem como fugir disso. Agora, a casa, como eu falei, pode ser feito um acordo onde a casa vai para o nome dos filhos e a senhora e o marido ficam com o usufruto. Como a senhora não mora com ele, a senhora vai ficar com o usufruto da casa e morando com os filhos. Essa é a solução que vai ser dada na justiça. Não se desespere, isso não existe de vir aqui, tomar os filhos da senhora, vender a casa e ir embora. Isso não existe. A justiça existe para resolver esse tipo de coisa. Ninguém pode fazer justiça com as próprias mãos. Isso não existe. Se a senhora denunciar qualquer tipo de ameaça que ele fizer à senhora, vá na polícia, vá na delegacia, se for ameaças que devam ser levadas para a delegacia. Agora, esse negócio de ameaça, de que vai vir, vai vender a casa, vai tomar os filhos da senhora, isso não existe. Mas para que a senhora se resguarde, entre logo com a separação. Procure uma defensoria pública, se a senhora não tem condições de pagar um advogado, procure a defensoria pública, lá a senhora vai ter o advogado, né, ou a advogada, que vai cuidar do caso da senhora. Antecipe, entre logo. Agora é preciso que a senhora saiba onde ele está morando, a senhora diz que ele está em Altamira, mas é preciso que se localize o endereço dele e também, se for possível, o local que ele está trabalhando, porque aí o juiz vai fixar a pensão provisória e já vai mandar descontar diretamente lá no salário dele, na empresa que ele trabalha. Então, esse é o caminho que a senhora deve buscar. Não se desespere. Essas questões de ameaça, isso acontece muito em separação e o momento agora é um momento de agir com razão, não com emoção. A questão é de razão. Então, procure o defensor público, ele vai, logicamente, lhe orientar melhor, mas as orientações gerais é essa que eu lhe passei. Bom, espero que eu tenha contribuído aí com a senhora para solucionar o problema e vocês que estão nos assistindo também podem mandar, né, o seu caso para nós, para o WhatsApp ou para a nossa página, né, no Facebook, os endereços estão aí no rodapé da sua televisão, você mantém o contato, manda seu problema, nós vamos estudar e dar os encaminhamentos necessários para que você possa esclarecer as suas dúvidas e buscar o caminho. E normalmente, né, nesses casos, o caminho é a justiça, não tem outro caminho. Justiça com as próprias mãos, ninguém faz. Então a senhora procure o defensor público. E agora é hora de sabermos o que o povo pensa. Vamos para a enquete da semana. Vamos ouvir agora o que o povo está pensando a respeito da nossa enquete. E a pergunta é: viciados em drogas devem ser tratados como doentes ou como criminosos? Doente. Porque não perde o costume do vício, né? Eu acho que criminoso não, acho que como doente, né? Porque criminoso não pode ser. Era viciado, não vende, né? Se vendesse era criminoso, mas não vende, só é viciado. Né? Como doente. Doente. Na minha opinião, como doente. Doente. É doente, sim. É isso aí. Você também pode dar sua opinião e participar da nossa enquete pelas redes sociais. Mande pelo WhatsApp ou pelo Facebook. Nossos endereços estão aí no rodapé da sua TV. Responda a nossa pergunta. Viciados em drogas devem ser tratados como doentes ou como criminosos? Participe! E agora, vamos ao intervalo comercial e já já estaremos de volta. Um instante só. A
cada dia que passa, mais a gente se surpreende e se orgulha da Faculdade IMES, uma instituição amapaense responsável pela formação de profissionais competentes e com responsabilidade social. O IMES conhece bem nossa realidade e investe parte de seus recursos em projetos sociais para atender a população mais carente. Além de implantar uma clínica de fisioterapia e uma clínica odontológica, realiza também cirurgias reparadoras de lábio leporino. Fundou a cidade de Maria para tratar dependentes de drogas e criou uma orquestra sinfônica para ajudar crianças carentes a encontrarem o tom ideal para suas vidas. É muito gratificante para nós saber que, além de oferecer ensino de qualidade para formar jovens para o mercado de trabalho, estamos também contribuindo para melhorar a vida de quem mais precisa de nós. Venha fazer parte desse importante projeto social. Faculdade IMES. Se você estava esperando facilidades para comprar o seu carro novo, o Consórcio Nacional Volkswagen tem as melhores ofertas. Confira! Novo Polo MSI, prestações a partir de R$ 657,92. Com 1.0 Trendline, prestações a partir de R$ 514,23. Virtus, prestações a partir de R$ 713,67. Consórcio Nacional Volkswagen é na Auto Moto Veículos. Rua Leopoldo Machado, 1470 Centro. Telefone 96 3223 8508. Olá, já estamos de volta. Vamos começar esse terceiro bloco pelas nossas redes sociais. É hora de saber o que os nossos internautas estão comentando nas redes sociais. É com você, Ricardo. Promotor, portanto, vamos dar continuidade, então, à participação das pessoas pelas redes sociais. Agora vamos, portanto, às pessoas que participam via WhatsApp. Nós temos aqui, olá, promotor, obrigado por ter me orientado. O quadro Seu Direito da semana retrasada é idêntico ao meu caso. Vou seguir suas orientações. Lamberto Lopes. Promotor, mande a sua reportagem aqui no Açaí. O bairro está abandonado. Pelo menos aqui na minha rua, o carro do lixo só passa de vez em quando. Clotilde Ferreira. Nós temos também aqui a participação. Parabéns pela parceria do seu programa com o IMES. Já sabíamos que o senhor faz a sua parte no social, mas com o programa ficou melhor para a gente ver esse belo trabalho. Desejo sucesso. José Carlos Lima, de Santana. Quem mais aqui tem? Gostaria de dar minha opinião sobre as multas de trânsito. Acho que precisa fazer campanhas educativas. Selminha, do bairro do Trem. Mais uma participação, ainda dá tempo. Tem parabéns pelo programa, muito bom. Carlinhos, do bairro Santa Rita. E tem também a última participação, pelo menos aqui, das pessoas que estão sempre se conectando com a gente, né? Via WhatsApp ou então Facebook, nosso endereço, você já sabe decorado, mas consta também no seu vídeo. Vamos a mais uma participação aqui. Não deu para eu ver na TV o programa passado, mas vi na internet e gostei do que o senhor está fazendo para dar assistência aos viciados. Muito boa participação, importantíssima. Você que justamente está em casa agora nos assistindo, não deixe de mandar sua mensagem ou via WhatsApp ou via Facebook, mas não deixe de participar. Esse programa é feito com maior carinho, justamente direcionado para você que está sempre nos assistindo. Promotor, por enquanto é isso, a participação das pessoas, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, e continuam chegando as mensagens por aqui. Mas segue adiante aí com o senhor. Obrigado, Ricardo. É isso. Graças a você que nos assiste toda semana, o programa está bombando. Obrigado por você também que participa conosco pelas redes sociais. Continue mandando suas mensagens, afinal, você nos ajuda a fazer esse programa. Participe! E agora é hora de solidariedade. No programa de hoje, você viu que nós tratamos um assunto que vem destruindo a nossa sociedade, que são as drogas. Famílias, jovens, crianças sendo destruída por essas drogas. E nós, preocupados com isso, estamos buscando soluções, não só ao combate às drogas, à repressão, mas também à recuperação dos usuários de drogas. Salvar vidas, voltar a alegria para o lar dessas famílias que estão sendo destruídas pelas drogas. Quem tem um viciado em casa sabe do sofrimento que eu estou falando. Não adoece só o usuário, adoece toda a família. E a mãe, o pai, os irmãos, todos sofrem juntos.
começa a roubar, começa a tirar as coisas de casa para poder comprar drogas, para poder manter o seu vício. E isso tem que parar. E para que isso pare, é preciso não só que as autoridades, mas também aquelas pessoas que já sofreram, que contribuam para que essas famílias tenham de novo a alegria dentro do seu lar. E é isso que eu faço. O nosso programa, em parceria com o Instituto Macapaense de Ensino Superior, a Faculdade IMES, temos feito a nossa contribuição à sociedade. Nós vamos implantar a Cidade de Maria, uma clínica para buscar a recuperação desses usuários de droga, para, como eu falei, diminuir o sofrimento de vários pais de família, de várias mães de famílias. E agora nós vamos mostrar para você uma família que é vítima das drogas. A usuária, filha, quer largar, quer se libertar das drogas, mas não encontra aqui nenhum apoio e nenhuma instituição que possa garantir que ela se livre desse grande mal, dessa destruição na sua vida, que são as drogas. Jardina, quantos anos você tem já? 36. 36 anos. E desde quando você? Eu tenho 18 anos. 18 anos, ou seja, com 18 anos você começou Comecei a usar. Sofrendo mesmo muito, uns 10 anos. Que ela começou antes, né? E aí, como é que você tem vivido isso? É um sofrimento, é uma alegria ou é uma tristeza? Acabou minha vida. Até os 18 anos você tinha uma vida social normal. Social normal, namorava, brincava, estudava. Fazia tudo normal. E depois disso? Depois que eu conheci o crack, acabou minha vida. Você já começou usando crack? Não, maconha. Maconha. Depois passei pra Mela, depois conheci o crack. Tinha filho, depois teve outro. Aí depois de ela ter o último, foi que ela começou a abandonar ele em casa. A gente às vezes sabia a notícia que encontrava ela pela rua com o menino no peito, ela doida pela rua de madrugada com a criança. Mas quem que te levou para isso? Uma pessoa que eu convivia com ele. Era um parceiro meu. Ele me apresentou a maconha, depois veio a Mela, depois ele queria que eu usasse com ele o Boá, o Baigon e o gás de cozinha. Como é isso? É cheirando. E aí? Começou dentro de casa, como é que era a convivência? Parou de estudar? Não, eu terminei o 2º grau, trabalhava normal, só que com o tempo eu ia trabalhar e já ia direto pro crack. Eu já não ia mais pro trabalho, eu faltava no trabalho, eu fui perdendo. Perdi trabalho, perdi família. Ela passava de mês até sem usar, agora tá com uns 2 meses que ela não para de jeito nenhum, só enquanto ela vem com muita fome, aí ela chega, mãe, cheguei, mãe, tô com fome, mãe. Vendi minha casa, vendi por 12 mil, aí 10 mil desse dinheiro eu usei tudo em crack. 10 mil? 10 mil, foi tudo em crack, acabei em 2 meses. E vendi minha moto, usei crack também. E aqui dentro, você chegou a roubar as coisas aqui dentro para vender, para comprar droga? Sim, dinheiro da minha mãe. Dinheiro. E a sua mãe? Como é que você vê a sua mãe nisso tudo? Me dói muito. Acabou minha vida. Eu vejo a senhora, acabou minha vida. Eu vejo a minha mãe. Minha vida se acabou. E essa tristeza o dia inteiro, né? Porque quando tá em casa, vê o sofrimento. Aí a gente não confia mais nela dentro de casa, que se bobear, que ela falou, ela pega mesmo, né? Perdi o amor do meu filho, que é a coisa que eu mais amo. O amor de filho a gente não pega. Mas ele não me ama mais. Não, assim, ele só quer seu bem. O bichinho já sofreu muito nessa vida, esse garoto. Ele já sofreu muito, tá com 12 anos, mas ele já sofreu muito, pegou. Ele foi por muito tabu com ela, ele ficou lá. Viveu com ela lá? Viveu. Um ano? Foi, 1 ano. Aí daí pra cá o bichinho se revoltou com a vida. Aí a gente... Eu quem sofro na mão dele. A gente que vive isso, eu falo isso porque eu vivi isso na minha família. Meu irmão que é drogado, ficou louco comigo. A minha mãe e meu pai morreram vendo isso. E eu cresci vendo isso dentro de casa.
o meu irmão se acabando nas drogas. A mesma coisa que você está me contando, o meu irmão passou. É horrível, é uma coisa que a gente só quem já viveu que sabe o pesar da dor, o tanto que ela pesa. E você tem vontade de largar isso? Muita. Já Tenho tentou vontade. largar isso? Já tentei, já fui internada. E aí, o tratamento em si? Onde eu fui internada? É. Uma porcaria. Não tinha psicólogo, não tinha nada. Aqui, infelizmente, aqui no estado, nós não temos políticas públicas para a recuperação do usuário e a reinserção na sociedade. Sabe o que está sendo Tá doido, cara. Eu odeio o traficante. Eu não gosto nem de pensar, meu Deus. Ele não tem pena de ninguém, ele não tem pena de uma mãe, não tem pena de criança. E agora você quer sair? Eu quero. Então Muito, é meu sonho. Nós vamos te ajudar para isso. Obrigada. Porque a gente vê as pessoas, e eu sinto isso, porque muita gente pensa que a gente entra nas coisas, às vezes por acaso, porque quer ganhar alguma coisa com isso. Não, é porque eu vivi isso. Todo o sofrimento da minha mãe, todo o sofrimento do meu pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, igual você colocou, que as suas irmãs sofrem, sua mãe, seu filho. Os filhos não perdem o amor por você, não. Isso aí você pode ter certeza. Que a minha mãe e meu pai morreu com essa dor no coração. Aqueles 18 anos que você tinha, que você só dava alegria para a família, é isso que a sua mãe quer de volta, as suas irmãs e principalmente os seus filhos. Verdade. Se apegue a isso e nós vamos lhe ajudar com uma internação na clínica nossa quando ficar pronta, ou agora tentar também buscar uma clínica onde você possa se importar. Mas o grande problema disso é que tem que ser fora. Aqui não tem clínica, então você tem que se dispor a isso, né? Porque a maior clínica para te tirar disso é você mesmo, é você querer. O principal ponto é esse, e você está me dizendo que quer. Então nós vamos fazer tudo para te ajudar a sair desse caminho. E eu tenho fé em Jesus que tudo vai dar certo para a sua clínica e para você também. Com fé em Jesus, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Amém. Amém. Vamos para a luta. Muito obrigado, viu? Fica com Deus, viu? Com Deus também, que Deus lhe acompanhe. Você viu? Quantas famílias não devem estar tendo o mesmo sofrimento que essa família que nós mostramos para você? Quantas não têm recurso? Quantas não podem buscar atendimento? Quantas estão sofrendo? Como eu sempre digo, só quem tem um viciado em casa sabe o sofrimento que uma família vive. E você teve a oportunidade de ver isso. Por isso, o IMES, a Faculdade IMES, está construindo a Cidade de Maria. A Cidade de Maria é com recursos próprios do IMES, sem R$1 de dinheiro público. É parte do lucro da faculdade que está sendo investido na construção da Cidade de Maria para salvar vidas, salvar crianças e tirar desse sofrimento as mães, os pais dessas grandes vítimas das drogas que são seus filhos. Então, pense nisso. Denuncie um traficante antes que ele adote seu filho. Vamos agora para a nossa enquete. É a última rodada do programa de hoje. E a pergunta de hoje é: viciados em drogas devem ser tratados como doentes ou como criminosos? Vamos ver o que o povo pensa. Contra, né? A criança não entende o que é essas coisas, né, de internet, né? Às vezes até é perigoso para crianças de baixa idade, porque tá acontecendo cada coisa, né, de assassinato, né, encontro de pessoas adultas que querem se meter com crianças de menor, né? Homens grandes querem se meter com crianças de menor, né? Então eu não acho muito a favor não, né? Então, para mim tanto faz, porque ele não sai na internet mesmo, né? E os pais não tem mais moral com os filhos, passa o dia na internet. Sou contra. Porque tem muito pedófilos nas redes sociais que eles assediam as crianças, né? Tem assédio sexual e tal. E eu sou contra. Eu sou a contra. Porque no lugar de criança tem que estar na escola estudando, né? Tem que os pais incentivam. Aqui o povo tem vez e voz, e a sua opinião é muito importante para nós. Participe!
Nenhuma pessoa é forte o suficiente para nunca precisar de ajuda. Na vida, por vezes, aparecem situações inesperadas, enfrentamos obstáculos difíceis e batalhas duras. É muito importante reconhecer que precisamos de ajuda. E ninguém pode nos auxiliar como Deus Todo-Poderoso, que criou todo o universo. Nunca esqueça, não existe nenhum problema que Deus não possa resolver. Ele lhe ama, nunca lhe abandona e quer lhe ajudar a sair dessa situação. Entrega a sua vida ao Senhor e receba a sua ajuda hoje mesmo, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Isaías, capítulo 41, versículo 13. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Foi muito bom estar com você. Espero que você tenha gostado. Tenha um bom final de semana, um forte abraço e até a próxima semana.